Fala galera, beleza? Aqui é o Play de Notícias do canal Josi Esportes para vocês. E hoje vou falar sobre o Corinthians e essa crise que tá vivendo o Timão. É isso aí galera, antes de tudo deixa o like, se inscreva no canal, estamos começando aí essa empreitada. E cara, hoje eu vou falar sobre o time de coração no meu aí, eu peço desculpa a vocês. Mas, cara, o que tá acontecendo com o Corinthians, meu? Não dá pra entender. A gente que é torcedor pensa que vai e não vai. O time começou muito bem com o Antônio Oliveira, mano. Ficando 11 jogos invictos, cara. 6 jogos sem tomar gol. Até aquele jogo fatídico que deu um empate de 1-1, né? Depois veio um 4-0 e aí empolgou pra enfrentar o Atlético Mineiro. Mas, nesse momento, pra quem não sabia, já existia aquela palavra que nunca some no Corinthians, a crise política. É, meus amigos, a crise política do Corinthians explodiu novamente. E agora envolvendo Augusto Melo e Rubão, cara. Rubão, braço direito do Augusto Melo, que ajudou ele bastante aí para conquistar a vitória, né, do Augusto na presidência do Corinthians, e o braço direito do Augusto. E aí nada mais nada menos, você é o braço direito, você consegue colocar o cara no cargo mais poderoso do Corinthians. O que acontece que você quer? É lógico. Você também quer um cargo de poder e ele conseguiu ter esse cargo de poder que é de diretor de futebol do Corinthians. Até aí não tem nenhum problema, cara. Dá pra entender o Augusto Melo querer o cara, sabe? Teve desde o início, há 6 anos junto com ele pra conseguir essa presidência do Corinthians, até que conseguiu, e nada mais do que falar pro cara, pô, você tá do meu lado, você é o diretor. Mas começou, cara, aquelas coisas que só no Corinthians acontece. Primeiramente vem a crítica porque o Rubão é o diretor esportivo de 2007 quando o Corinthians caiu, e isso já pesou um pouco para a torcida. Mas tudo bem, vamos dar o crédito. O Augusto Melo vai mudar o time, vai mudar o Corinthians, e o cara tá do lado, tudo que ele mostrou da campanha, o Rubão tava junto. Entendendo isso, né? Mas o executivo de futebol, sim, o Corinthians estava atrás de um executivo de futebol e grande. E dadas as notícias na época, em novembro ali, final de novembro para dezembro, o Corinthians já conversava com o executivo de futebol e ele era o Rodrigo Caetano, cara, era uma boa escolha, não tinha outro e ia ser ele, sim. Eu acho que o Corinthians deu sorte porque depois de escolher ele ia sair do Corinthians e ir para a seleção brasileira, aonde ele está agora. Na época ele renovou até com o Atlético Mineiro, falando que ia ficar mais um ano. E esses caras, meu amigo, executivos de futebol, eles exercem um poder gigante no clube. Eles querem a liberdade no clube. Eles querem mandar no clube. É isso que o Augusto pediu. Mas aí existe um cara chamado Rubão, cara. E o Rubão não ia deixar ter esse poder de fora, sabe? O Rubão ia querer ter esse poder do lado dele. Então, ao saber disso, a conversa já ficou um pouco fria, sabe? Esfriou. Pô, como eu vou ser o executivo do Corinthians, você vai ter um diretor em cima de mim toda hora e tudo que eu falar, opa, tem que passar pela pauta no Rubão. Não foi aceito. Mesma coisa acontecer com outro grande executivo de futebol, o Alexandre Matos. Tanto é que ele já saiu do Vasco de tanta personalidade que ele tem. O cara gosta de espaço, ele gosta de conversar com o jogador. E se ele não tem esse espaço, ele não consegue trabalhar. Não teve no Vasco e saiu já. Eu acho que ele se arrependeu de ter saído do Atlético Paranaense. E continuando nisso, passou dezembro e nada de executivo de futebol. Sim, Rubão virou diretor e executivo de futebol ao mesmo momento. E aí começou essa crise política corintiana. Até aí tudo bem ele com Augusto Melo, mas o primeiro vacilo deles juntos, o Lucas Veríssimo. Cara, tava tudo certo, só que não. Documentos que eram para chegar no Benfica para mostrar sua compra não chegou. Lucas Veríssimo cobrou Rubão e Augusto Melo sobre os pagamentos que deveria ter naquele ano e que não teve. Eles falaram que ia cumprir para renovação e não chegou. E veio aquele fatídico dia da Vai de Bet. Cara, que incrível. Mas representando ali o Corinthians, Yuri Alberto, Fagner e Lucas Veríssimo. E a gente sabe o que aconteceu, né? Isso é uma honra, né, Ivan? Pra gente, Fagner, um ídolo, nasceu aqui, né? Criado conosco. E o Lucas Veríssimo, que veio
que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou, é o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. E o Yuri, uma grande contratação também, que com certeza esse ano mais estruturado vai nos dar muito mais alegria. Obrigado a vocês por representar essa marca, essa instituição maravilhosa. E aí percebemos que o Lucas Veríssimo não ia ficar no Corinthians por aquela cara do Yuri Alberto. Mas o problema foi que, por que falaram que o Lucas Veríssimo estava contratado? E aí sabemos, não tinha um executivo de futebol, e quem dirigia isso era o diretor de futebol. E veio o Lucas Veríssimo, depois de um tempo, mostrar o que tinha acontecido no Corinthians, cara. A humilhação que ele sofreu pelo Rubão na frente dos companheiros, a promessa falsa do Rubão e do Augusto Melo. Esse foi o primeiro erro do Rubão, junto com o Augusto Melo. Aí já deu uma estremecidinha, né? Aí a gente já começou a perceber que o Corinthians não tinha acabado a política. Não tinha acabado a política nesse momento. E vamos passando o tempo, veio o grande dia. Mateuzinho treinou, fez aquela festa toda, foi uma bela festa lá na fazendinha, Mateuzinho treinando, mas cadê o contrato do Mateuzinho? Sim, Rubão ainda era o diretor executivo de futebol do Corinthians, e isso aconteceu. O Mateuzinho treinou sem ter contrato. E o Augusto Melo viajando para fechar contratos ali. Ele volta e sabe que o Rubão não tinha assinado com o Mateuzinho, e Mateuzinho tinha cláusulas do Flamengo pro Mateuzinho. Não, Augusto Melo disse: não, cara, tá doido? Aqui é Corinthians, a gente não vai rebaixar mais pra nada. E mais um erro do grande Rubão aí, cara, aqui. E aí já estremeceu um pouco mais a relação entre Rubão e Augusto Melo e companhia ali. E outra coisa que começaram a perceber também no Corinthians foi o tanto de gente que ia no treinamento do Coringão. Foi muito legal o que o Augusto Melo fez no começo do ano, liberou a imprensa, liberou os youtubers aí, grandes pessoas que a gente sabe que são corintianos, como meu Timão aí que cobre direto. Tinha o Kroos, né? Quem não conhece o Kroos aí, da camisa 14, incrível. E esses caras iam, e ele sempre falava, pô, tinha muita gente engravatada no meio dos jogadores. Tinha muita gente engravatada no meio dos jogadores. E descobriram que nesse momento essas pessoas engravatadas, muitos eram amigos de quem? De Rubão. Cara, quem diria, né? Começou o jogo político do Rubão para ser presidente do Corinthians em 2027. Rubão não é bobo, cara. Rubão sabe onde estava, trazendo aquelas pessoas ali. E isso já começou a incomodar jogadores. Eles conseguiram trazer o Fábio Soldado do Flamengo. E aí o grande porte. Por que o Fábio Soldado? Porque o Fábio Soldado, irmão, ele ia obedecer todos os códigos de éticas do Rubão. Ele ia obedecer todos os códigos de éticas do Rubão. Ele ia também... Tudo que o Rubão pedir, pô, precisamos desse jogador. Não, esse aqui é melhor. Se o Rubão ia estar em cima do cara e tudo que o Rubão falasse, o Fábio Soldado ia obedecer, né, cara? Beleza, ele conseguiu contratar o Mateuzinho, até que foi caro pra mim, mas conseguiu trazer o Mateuzinho, que era a vontade dele. Até que essa semana, essas duas últimas semanas que o Corinthians não vence, cara. Desde o empate contra o Atlético Mineiro, surgiu informações. Uma das informações que surgiu, uma delas foi que Rubão pediu contratos da Vaidebet pro Augusto Melo. Por que ele queria ter aqueles contratos do Augusto Melo? Porque descobriram as pessoas próximas que existia uma grande equipe por trás disso e que o Augusto Melo, junto ao Corinthians, né, o Corinthians deveria pagar 27 milhões para essas pessoas como bônus de comissão da Vaidebet. Cara, são 27 milhões em 3 anos, não é 27 milhões na hora. Foi muito bom para a Vaidebet do Corinthians. Olha, por exemplo, a briga que tá o Flamengo com a Pixbet. O Flamengo já pediu para a Pixbet igualar o valor do Corinthians de 120 milhões pelo Master. Eles pediram o Flamengo ir atrás da Pixbet para aumentar o valor do seu Master. E aí o Augusto Melo, já sabendo do erro com o Veríssimo, Mateuzinho, o contrato que fizeram com o Rojas, o Rubão que assinou aquele contrato doido com o Rojas, gente, não dá para acreditar. Se atrasar um mês, pagaremos. Você pode sair do Corinthians. Isso não pode acontecer. Não pode ser amadorismo. Rubão é aquele cara da frase que acabou com o corintiano e que os torcedores fazem mesmo. Acabou a farra.
Acabou a farra, Rubão? Acabou a farra. Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo e não disputar a bola, ficar cercando galinha. O Corinthians vai disputar toda a bola. A bola é o prato de comida. Perder e ganhar faz parte do futebol. O que nós temos que fazer é competir o tempo inteiro. É nesse sentido. Nós vamos competir o tempo inteiro. O presidente falou que nós vamos devolver o Corinthians para o corintiano, é isso. Vocês vão ter a alegria de ver o Corinthians jogar. É isso. Esse cara poderia trabalhar calado, muito bem no Corinthians, mas não, ele quis falar e deu nisso tudo aí, o Corinthians sofrendo de novo. E o Augusto Melo, por um lado, dificulta demais para ele mandar o Rubão embora. São 6 anos junto com o cara, lutando para ser presidente do Corinthians. Dá para entender como é difícil mandar o Rubão embora assim. E a outra bomba dessa guerra comigo vem o nosso Romeu Tuma Júnior. Ele é presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians e falou: vou fazer tudo pelo Corinthians e não vamos aceitar qualquer coisa. E aí o Rubão não gostou disso. O Rubão já falou que tinha uma satisfação com isso, porque comissões temáticas foi criada pelo Romeu e, meu Deus do céu, começou uma briga de ego. Aí o Rubão falou que estava tendo um poder paralelo no Corinthians, isso mesmo, poder paralelo com o Romeu Tuma Júnior. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, gente, só isso. Ele tem que dar conselhos ao Corinthians, mas não. O Corinthians é tão grande que esses caras começaram a brigar. Agora, para ser presidente 2027. Isso mesmo. Romeu Tuma Júnior vai querer ser presidente de 2027. Rubão vai querer ser presidente de 2027. Isso é conflito de interesse e eles deixaram novamente o Corinthians de lado. Como pode esses caras, sabendo que o Corinthians deve 2 bilhões de reais e ainda lutarem para ser presidente? Cara, são 3 anos até a próxima eleição e esses caras já estão brigando pelo Corinthians. Sabe qual é o pior de tudo? O Augusto Melo só tem 120 dias de presidente do Corinthians. Só 120 dias, não completou nenhum meio ano. 6 meses de Corinthians, o cara já tem que resolver esses problemas tudo. Começou errado, ele ficou quieto, reconheceu seus erros, contratações boas e vem essa bomba que nem ele sabia. E aí, cara, vai entrar o maluco, que a gente sabe disso, que esse cara pode ser tudo que a gente imagina, mas ele é muito inteligente. André Sanches, primeira cartada, ele já foi lá, uma reunião com o Augusto Melo para saber como estão as contas. Olha, não fecha com a Brax, tem que fechar com a Globo para fazer o campeonato, você sabe como é isso. O Augusto Melo teve que escutar André Sanches, André Negão, Mané da Carne, aquela trupe estava ali, gente. De novo em cima. O Augusto Melo não consegue trabalhar no Corinthians, porque o Corinthians é gigante, gente. Meu Deus do céu. E aí, as últimas informações mostram o André Sanches e a Renovação e Transparências já perceberam que não tem ninguém para colocar. O André Sanches não vai ser aceito. Por que não trazer o Rubão pro nosso lado e ele sair para presidente pro Corinthians do nosso lado? É isso que vai acontecer, gente. De um lado vai ser Rubão, Rubens Gomes, do outro lado vai ser Romeu Tuma Júnior. Certeza, cara. Certeza, essa vai ser a briga em 2027 pro Corinthians. Novamente eles esqueceram o Corinthians. Sabe por que esqueceram o Corinthians? O Corinthians estava começando a tornar uma linha muito difícil. O Antônio Oliveira conseguiu arrumar esse time, montou uma defesa boa. Quando ele começou a experimentar Rodrigo Garro e Coronato, vem essa bomba. E essa bomba cai no elenco. Fabio Soldado faz de tudo pra blindar esses jogadores, mas não adianta, cara. Esses jogadores param de jogar. É incrível como a política do Corinthians interfere muito em campo. A eleição é só em 2027, cara. E esses caras se matam agora pra começar a ter o seu lado político. Infelizmente pro Augusto Melo, que certeza que ele tá triste pra caramba, ele tem que mandar o Rubão embora, porque o Rubão perdeu muitas forças lá dentro, cometeu muitos erros, e o Augusto Melo, ele é o presidente, cara. É o regime presidencialista do Corinthians. Então eu não queria entrar nesse momento, mas a gente vê Meu Timão, vê o Café do Setorista com o Samir Carvalho, a gente vê Marcão da Fiel, Identidade Corintiana. Muitos deles falam, gente, o Corinthians tem patrocínios para fechar, mas esses patrocínios não querem fechar, porque lá dentro tá o Rubão. Lá dentro tem essas entranhas ainda. O Rubão, se ele ficasse calado, seria maravilhoso. Por causa dessa briga entre Augusto Melo e Rubão, Wagner Villarão, que era o monstro de jornalista, tá fora do Corinthians.
o superintendente de telecomunicações do Corinthians foi embora já, cara. Aonde vai acabar? Meu, chega. Já estamos final de abril e já começou a guerra para ser o presidente do Corinthians 2027 e Augusto Melo tentando trabalhar, não consegue. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, nos ajuda nessa empreitada, valeu? Um abraço a todos. É nóis. Vai, Corinthians.